faze como Daniel, serve o eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para o céu. A letra desse hino fala sobre um dos maiores profetas que já pisou na face da terra, e é o profeta Daniel, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Veja só o que diz aqui no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o 3. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Que maravilha, amigos! Conhecemos muito bem a história de Daniel. Daniel, ele foi trazido à Babilônia junto com os exilados, com os cativos de Judá. E sabemos muito bem que desde o princípio, desde a sua juventude, Daniel, junto com seus companheiros, decidiram firmemente serem fiel ao seu Deus. Decidiram firmemente permanecer firmes na rocha que é Cristo. E eles foram fiéis mesmo em meio aos infiéis. Mesmo naquela terra pagã, eles testemunharam e glorificaram o nome do seu Deus. Conforme nós lemos aqui, percebemos que nesse capítulo 6, Daniel, ele já havia sido notado por conta da sua sabedoria. Ele já havia se tornado um homem muito reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu discernimento, pela sua capacidade de liderança. E tudo isso lhe era creditado por conta da sua comunhão com Deus. Isso era fruto de estar ligado diretamente à videira. E Daniel, ele se destacou naquele reino. E ele foi evoluindo, ele foi sendo promovido. E agora, ali no período do rei Dário, Daniel, ele já havia alcançado um elevado cargo. E diz aqui o relato, como nós lemos, que o rei Dario, ele instituiu 120 sátrapas para governarem ali naquelas províncias da Babilônia. E desses 120, 3 presidentes iriam liderá-los. E adivinha quem estava no meio deles, desses 3 presidentes? Sim, Daniel era um dos 3 que governavam esses 120 sátrapas. Só que acontece, amigos, que sabemos muito bem que o servo de Deus, quando ele é fiel, quando ele é íntegro, quando ele coloca o seu Criador em primeiro lugar da sua vida, ele vai começar a se destacar dos demais. Ele vai começar a ser mais sábio, ele vai começar a ter mais discernimento, ele vai começar a ser mais visto, porque a luz que habita nele é a luz que vem do próprio Deus. Porém, esse destaque de Daniel, que foi tão grande a ponto do rei Dario considerar colocar ele acima de todo o reino. Veja só quanta credibilidade, quanta segurança o caráter de Daniel passava para o rei. O próprio rei pensava em colocá-lo acima de todos os outros para governar. Só que o que acontece, amigos, é que essa glória de Daniel, que é óbvio, não era uma glória que ele se exaltava nela, porque a sua glória estava sempre no seu Criador, mas esses méritos que foram conferidos a Daniel começaram a causar inveja, começaram a causar ciúme e desconforto por parte dos seus colegas, os outros governantes, porque viam que Daniel estava se destacando mais. Mas nós sabemos muito bem quem estava por trás de tudo isso, e era o próprio Satanás, que de alguma forma estava ali tentando derrubar o servo de Deus. E aqui, meus amigos, nós vemos ao longo do capítulo 6 de Daniel, você pode ver a história, que esses homens, esses outros presidentes, os outros sátrapas e os outros líderes, eles começaram a conspirar contra a vida de Daniel. Eles começaram a conspirar contra o seu cargo. E eles planejavam derrubar-lhe, planejavam destruir-lhe. E eles então começaram a planejar, começaram a observar. Então eles pensaram consigo, vamos observar a vida de Daniel. Vamos ver se ele não erra em algum ponto. Vamos esperar ele dar só um vacilo para nós então atacarmos, para nós acusarmos ele. E eles ficaram aguardando por esse momento, um momento de um tropeço sequer,
para que eles pudessem acusar, mas para a infelicidade deles, meus amigos, eles não encontraram um só erro, eles não encontraram uma só falta na vida de Daniel. Louvado seja Deus, meus amigos. O cristão, ele deve ser assim, irrepreensível, íntegro, justo e reto. Nós devemos buscar cada dia nos santificar, não para que essa santificação venha ser por nosso próprio enaltecimento, não para nós nos acharmos melhores do que ninguém, mas para que nós façamos o nome de Deus ser ecoado por toda a terra. E nós vamos ver um pouco mais à frente que como fruto dessa fidelidade de Daniel, do seu testemunho, o nome do Senhor foi conhecido por toda a terra em vista disso. E muito bem, e agora aqueles homens começaram a conspirar contra Daniel e não acharam nenhuma falta nele. E com certeza eles ficaram desconfortáveis, ficaram indignados com isso e ficaram com ainda mais ódio de Daniel. Mas eles tiveram outra ideia. Nós não vamos conseguir acusá-lo em nada, pensaram eles, porque ele é íntegro e fiel em tudo. Ele é um homem que ele não afronta o reino, ele não é um rebelde, ele é simplesmente um homem que é fiel ao seu Deus. Então, eles pensaram o seguinte: então vamos fazer com que a sua fidelidade ao seu Deus venha fazer com que ele seja derrubado. Vamos acusá-lo conforme a sua fidelidade no seu Deus. E ali eles começaram a ter um plano satânico, uma artimanha, astutos, né, e espertos, mas ninguém é mais esperto do que o Senhor, louvado seja Deus. Então, quando o inimigo muitas vezes acha que obteve a vitória, que foi mais esperto, Deus, ele já proporcionou uma solução muito mais sábia e muito mais inteligente, louvado seja Deus. Então agora eles se reuniram, aqueles grandes, aqueles homens, os presidentes, os sátrapas, os principais, e foram até o rei Dario e disseram: ó rei, vive eternamente. E chegaram ali disfarçando as suas intenções. Eles chegaram ali como quem estavam preocupados com a prosperidade, com a segurança do reinado. E eles disseram: ó rei, todos nós, os presidentes e sátrapas, concordamos que o Senhor deve assinar um interdito para que, no prazo de 30 dias, ninguém, nenhum homem do teu reino, faça pedido a nenhum Deus e a nenhum outro homem, somente ao Senhor. Então, se no prazo de 30 dias, conforme esse interdito, alguém fizer petição a outro Deus ou a outra pessoa, senão ao Senhor, que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. E o rei, que também foi inocente nesse episódio, porque o rei não conhecia verdadeiramente os propósitos do coração daqueles líderes, a princípio estavam ali aparentemente, ocultando as suas intenções, como se estivessem preocupados com a prosperidade do reino, quando na verdade estavam ali simplesmente movidos pela inveja, movidos pelo ciúme e ódio. Então o rei inocentemente assinou aquele decreto, aquele interdito, e disse sim, que assim se faça, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E agora, com aquele decreto assinado, e agora eles começaram ali se regozijar e pensando: agora sim a gente vai conseguir pegar Daniel, agora sim a gente vai conseguir derrubá-lo, destruí-lo, agora sim nós vamos ser vencedores sobre ele. Mas mal sabiam eles o que estava para acontecer. Sabe, amigos, quando nós decidimos ser fiéis ao Senhor, quando eu e você escolhemos firmemente estar ao lado do Pai, sermos fiéis a toda prova, mesmo que tudo ao nosso redor esteja contra nós, mas ainda assim nós permanecemos fiéis, colocando a nossa esperança no Senhor, pode ter certeza, o objetivo principal de Satanás é nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas quando ele vê que não consegue isso, quando ele vê que Deus é mais forte na vida daqueles que o temem, ele sabe que não vai conseguir tirar essa pessoa dos caminhos de Deus. Então, ele envia pessoas para tentar humilhar. Ele envia pessoas para tentar oprimir, para desanimar. Foi isso que ele fez. Ele viu que não podia interferir diretamente na fidelidade de Daniel. Então ele usou as pessoas que estavam ao seu redor. O inimigo é sagaz. Usou aquelas pessoas para intimidar Daniel. Mas o servo do Deus vivo conhecia muito bem o Deus que servia. Sabia que o seu Deus era forte, poderoso. Quando Daniel soube que o decreto, o interdito estava assinado,
ele imediatamente subiu ao seu quarto e com a janela que estava para o lado de Jerusalém, ele orava. Só que ele não orava, ou melhor, não orou simplesmente por causa disso. A Bíblia é clara no capítulo 6, e você pode acompanhar a história aí na sua Bíblia em casa. A Bíblia é clara que ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel, ele não fez aquilo para afrontar. Ele não fez aquilo com soberba, com pensamento, então já que assinaram esse decreto, agora sim que eu vou orar. Não, ele simplesmente estava fazendo o que ele fazia todos os dias, que era adorar o seu Deus. Era automático para ele isso já fazia parte do seu cotidiano. Ele não vivia sem oração, e está aí outro alerta para a nossa vida. O cristão, ele não pode viver sem oração. Na verdade, ninguém pode viver sem oração, pois a oração é a respiração da alma. Então Daniel agora, ele orava 3 vezes ao dia e com a janela aberta. E agora, imagina só essa cena. Imagina Daniel orando lá no seu quarto, com a janela aberta, e agora aqueles homens, os presidentes, os sátrapas e os outros que estavam conspirando contra ele, viram aquela cena. Eu imagino que eles devem ter ficado muito felizes e disseram consigo mesmo: pronto, vencemos. Agora Daniel está frito. Agora ele está enferrado. Eu quero ver como é que ele vai escapar dessa agora. E agora eles foram à presença do rei Dario e disseram: ó rei, vive eternamente, né? Mais uma vez ali bajulando o rei, adulando ele. Lembra do decreto, ó rei? Eles disseram. Aquele decreto, aquele interdito que foi assinado, de que ninguém poderia, no prazo de 30 dias, orar ou buscar, fazer petição a nenhuma divindade ou homem, senão a ti. E o rei concordou. Sim, lembro muito bem. E lembro também que foi assinado, né? Eu selei, e conforme a lei dos medos e persas, não pode ser revogado, né? Até aí tudo bem. Então aqueles homens disseram: pois este Daniel, que veio com os exilados de Judá, esse homem não faz caso do teu decreto, ó rei. E naquele momento a Bíblia relata que o rei Dario, ele se entristeceu com isso. Sabe por que ele se entristeceu? Porque o rei Dario, irmãos, ele conhecia o caráter de Daniel. Ele sabia da sua integridade, da sua sabedoria. O rei era plenamente consciente de que Daniel era um homem justo. E naquele momento ele entristeceu-se ainda mais, porque ele sabia, ele descobriu que tudo aquilo que estava sendo tramado não era, aqueles homens não estavam fazendo aquilo por interesse às coisas do reino. Estavam simplesmente conspirando contra Daniel. E naquele momento o rei Dario se entristeceu. E mesmo sendo proibido revogar um decreto, diz aqui a Bíblia que o rei Dario, até o pôr do sol daquele dia, ele fez de tudo. Ele recorreu a tudo que estava ao seu alcance para salvar a vida de Daniel. Imagino que ele tentou ali, de alguma forma na lei, ver alguma forma de salvá-lo, ver alguma forma de revogar, mas aqueles homens chegaram novamente ao rei. E eles chegaram pressionando: ó rei, tu sabes que esse decreto ele não pode ser revogado conforme a lei dos medos e dos persas. Então o rei, sem mais nada para fazer, sem ter mais nenhum recurso para acionar, ele manda trazer Daniel e o jogar na cova dos leões. Porém, antes de jogar Daniel na cova, o rei ele diz a Daniel que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Em outras palavras, o rei Dario sabia que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro se mostrava através da vida de Daniel. Daniel refletia o caráter de Deus para aquelas pessoas. Meus amigos, os cristãos, eles devem representar Deus nessa terra. Os cristãos, eles devem resplandecer a luz divina. Você pode ser a luz de Cristo para outras pessoas que podem ser alcançadas. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, através do seu testemunho, através da sua fidelidade, você pode fazer Deus ser revelado para outras pessoas. Você pode fazer com que pessoas se acheguem a Cristo só pelo seu testemunho. E é muito verdadeiro o que se costuma dizer em algumas igrejas, que um bom testemunho, uma vida de fidelidade, ela vale mais do que 1000 sermões que podem ser pregados. Então, o maior sermão que eu e você podemos pregar é a nossa vida.
é a nossa conduta, são as nossas ações. E Daniel, ele conseguiu mostrar Deus para aquelas pessoas somente através das suas ações. Então, em outras palavras, o rei, reconhecendo que Daniel era justo e sabendo que o seu Deus era um Deus forte, um Deus verdadeiro, ele pode muito bem ter dito a Daniel: Daniel, eu fiz de tudo, eu tentei livrá-lo, conspiraram contra ti, eu também fui inocente, eu achei que fosse outra coisa, achei que eles estivessem preocupados com o reino, mas queriam conspirar contra ti, e eu fiz de tudo para salvar até o pôr do sol. Mas eu já não posso mais fazer nada, Daniel. Mas o teu Deus, a quem tu serves, eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu sei que ele tem poder para te livrar. Ele pode muito bem ter dito isso a ele. E louvado seja Deus, amigos, porque muitas vezes nós estamos como Daniel também, até sendo fiéis ao Senhor, passando por duras provações. E às vezes nós estamos tão cercados, estamos prestes a sermos jogados na cova dos leões e chegamos até a ser jogados e achamos: agora é o fim, agora acabou. Estamos passando por um período difícil que é essa pandemia. E pode ser que algumas pessoas tenham perdido completamente a esperança, ou outras dificuldades, quer seja dificuldade financeira, quer seja uma enfermidade, quer seja um problema familiar, quer seja um pecado que é difícil de vencer. Talvez você esteja olhando ao redor agora e pensando: acabou, não tem mais escapatória. Mas escuta uma coisa, meu amigo, escute uma coisa: mesmo que não haja saída, Deus, ele vai abrir um caminho. Mesmo que esteja um muro ao seu redor, o Senhor, ele vai derrubar um muro, mas ele vai providenciar uma saída. Ele vai providenciar um escape, porque Deus não permitirá que aquele que é fiel a ele, que aquele que o serve, que aquele que faz a sua vontade acima de qualquer coisa, Deus jamais permitirá que Satanás obtenha vitória sobre estes. Deus jamais permitirá que Satanás cante vitória, comemore vitória em cima daqueles que são escolhidos, daqueles também que cumprem a vontade de Deus. Então, louvado seja Deus. Então, o rei Dario ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E diz a Bíblia que durante toda aquela noite, o rei Dario, ele se entristeceu. Ele não permitiu que fosse trazido até ele instrumentos musicais. Ele não quis comer. Fugiu dele o sono. E pela manhã, ele não conseguindo conter-se, ele foi até a cova dos leões. E ele exclamou, com a esperança de que o Deus de Daniel havia sim o livrado. Ele disse: Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu serves, se ele te livrou da cova dos leões? E aí Daniel exclamou, cheio de alegria e cheio de gratidão: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo aqui e ele fechou a boca dos leões. Louvado seja Deus, amigos. Que livramento, que maravilha, que milagre Deus faz na vida daqueles que são fiéis. E Daniel, naquele momento, ele poderia muito bem estar triste, revoltado. Afinal de contas, imagina passar a noite inteira na cova junto com leões ferozes, muitos leões. Imagina só. E ele já estava ali, distante de Jerusalém, distante ali do seu local de adoração original, mas ainda assim ele era fiel. E ele poderia ter se revoltado contra Deus e estar desesperado. E talvez até revoltado contra o rei que havia mandado jogar ele na cova dos leões. Mas não, ele estava cheio de gratidão, com o coração alegre, dizendo: ó rei, vive eternamente. O meu Deus me livrou, louvado seja Deus. E agora o rei, ele ordena que Daniel seja tirado da cova dos leões. E ele ordena agora que sejam trazidos aqueles que acusaram Daniel. E eles então foram lançados na cova dos leões. E diz a Bíblia que antes mesmo deles chegarem no chão, deles pisarem no chão da cova, os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Louvado seja Deus por essa vitória, amigo, na vida de Daniel. E como eu falei no começo, essas vitórias que lhe foram concedidas não foram para a sua própria exaltação. Veja só o que aconteceu aqui, Daniel capítulo 6, verso 25 em diante. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo
e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Verso 28 encerra dizendo: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Louvado seja Deus. Por conta do livramento de Daniel, por conta da sua fidelidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições e provas, por conta disso o rei decretou que todo o mundo conhecido, do qual ele tinha ali poder e jurisdição, ele ordenou que todos tremessem e temessem perante o rei dos reis, que é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, que livrou ele da cova dos leões e que com certeza tem poder para nos livrar de qualquer perseguição e prova. Meus amigos, que Deus nos abençoe a cada dia. Lembre-se, assim como Daniel, o Senhor quer que sejamos fiéis, mesmo em meio às lutas, mesmo quando tudo não está muito bem favorável para nós, mas ainda assim vale a pena ser fiel. E essa fidelidade, de alguma forma, vai salvar a vida de alguém, pois a fidelidade de Daniel serviu para que todas aquelas províncias da Babilônia conhecessem o Deus verdadeiro. Se esse é o seu desejo hoje, de fazer essa entrega e dizer: Senhor, eu quero ser fiel a toda prova. Eu quero ser fiel no pouco, no muito. E assim, Senhor, dar testemunho do teu amor. E assim fazer o teu nome ser conhecido por toda a terra, por onde quer que eu for. Se você tem esse desejo, louvado seja Deus, amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te ilumine a cada dia, em nome de Jesus.